Olá, querido aluno, tudo bem? Vamos dar continuidade à aula 3, né? Aspectos processuais da Lei 13.869, a Lei de Abuso de Autoridade. Nós já falamos duas aulas aqui sobre o fim especial de agir, vamos dar continuidade em artigo com artigo. Vamos lá? Pedindo a você aqui, se você não é, curta, se inscreva, compartilhe no canal. Professor Michel Vinagre de Salada, seu colega advogado, aí também à sua disposição para parcerias, toda dentro do Estatuto da OAB. Vamos lá, pessoal. Essa aula vai ser bem curtinha aqui. Eu já vou direto aqui para o quadro, no sentido da armadilha processual. Por que armadilha processual? A doutrina entendeu que como trata-se de servidores públicos, é crime próprio, teríamos que ter ali a questão do artigo 514 do Código de Processo Penal, ou seja, receber uma vez intimado, né, o Ministério Público oferecendo, o servidor público ele teria 15 dias para apresentar a defesa, e dentro desses 15 dias eles apresentariam uma defesa preliminar. Né? Essa defesa preliminar, muitos advogados erram, só existe hoje no crime de tráfico e no crime do servidor público. Ou seja, por que isso? Porque geralmente, quando há denúncia ali com os fatos, no artigo 41, narrados ali toda aquela necessidade, o juiz recebe a denúncia, cita o réu para apresentar uma defesa, que é ali do artigo 396 ou 596? Não, 596 é depois de apelação, 396, que ali você vai ter ali a sua defesa prévia, né? A sua defesa que você ali, como no cível, né? Copiodo cível, ali é o momento de você apresentar todas as questões, autos testemunhas, e muitas pessoas banalizam, mas se você pegar um juiz mesmo que deve o Código de Processo Penal, até a troca de testemunho, você tem que ter um porquê, né? Ali, os requisitos do Código de Processo Criminal, ali, provando por que você está trocando. Então, é ali que você impugna tudo, pede laudo, pede perícia. Uma vez negado, você tem que ver o recurso adequado, desde você entrar ali com réis ou até mesmo apelação, dependendo do que seja. Enfim, mas na defesa preliminar, há um hiato. Por quê? Com essa defesa que o juiz ele vai ter noção se recebe ou ele não recebe. Então, uma defesa preliminar. Né? Então, uma vez exposto os fatos, você vai ter ali a peça acusatória, né? Então você vai ter a descrição expressa com do fim especial de agir. O que o magistrado vai fazer? Ele vai prosseguir a ação ou não, né? Ele, segundo o artigo 395, ele pode rejeitar imediatamente por ausência de elemento constitutivo, obviamente depois da sua defesa preliminar. Né? Agora, o que é esse risco reverso? Né? O artigo 29 do CNPG, que é Nacional de Procura, Conselho Nacional de Procuradores Gerais, acusar um agente de abuso sem descrever corretamente o dolo específico pode configurar crime de denominação caluniosa, pode gerar dano nocivo, infração disciplinar. Infração disciplinar é, obviamente, se for outro, né, dentro do colegas dentro. Eu acho muito, muito complicado isso, que é uma intimidação, porque o particular pode ali fazer. O que poderia acontecer é, se não houver o fato, o Ministério Público não prosseguir. Agora, daí você ter uma denominação caluniosa, se você já tem ela esculpida ali no 339, quando você já sabe que aquele fato não constitui crime, eu acho que é muito, muito penoso. Mas, de qualquer forma, o Estado protege os seus, né? Ainda mais uma lei que teve muita repercussão, porque trata até de condutas de desembargadores, de juízes. Então, o grande quê dessa questão aí é a questão do recebimento da denúncia ou não. E o particular, professor, porque há particulares que podem, se ele está ali junto, né, ele vai ser abarcado. Então, há pessoas que a doutrina que entende que ele não tem, não se comunica ali segundo o artigo 30 do Código Penal, e ele responderia normalmente ali com a defesa prévia. A parte da doutrina que ele teria direito ao rito. Enfim, aí você pesquisa melhor a questão de processo penal. Eu quero ser benção e luz para você, não maldição, né? Porque às vezes quando você não está ali 100%, você passa a informação, aí você, sei lá, quem está me ouvindo, já está lá na nuvem, perto de uma sustentação oral, né? É até bom, né? Que a gente tem que, nós temos que fazer o exercício da vendo e tirando, isso é bom, isso não é, tá bom? E aqui é um quadro resumido, né, definitivo, da matriz de intenção, descrição resumida, o que a gente falou nessas 3 aulas, descrição resumida, artigo 1, parágrafo 1, regra geral, assim, fim especial de agir, prejudicar, beneficiar, capricho, tipo, eventual admitido, eventual admitido, eventual admitido, ou seja, no artigo 23, no 24, eu entendo que não, mas eu não sou ninguém, né? O artigo 23 já é específico, eximir-se, criminar, gravar. Artigo 24 é da evidência hospitalar, alterar local, prejudicar a apuração. Artigo 25, né? Que é o uso de prova lícita, não basta nenhum conhecimento, mas apenas o dolo direto. O 37 também, como é órgão colegiado, e olha só, não é só, já vi falar, só para desembargadores. O órgão colegiado existe a magistratura de piso. Você tem as turmas recursais, você tem um conselho da magistratura, tá? Tira essa ideia louca aí que a própria pode falar. Somente desembargadores pode ser punido no artigo 37, esquece isso. A informação falsa é unicamente prejudicar o investigado, né? Então, a gente aqui dá uma terminada. Eu fiz aqui algumas anotações
Deixa eu só ver, tô passando aqui, mas acho que já tá tudo aqui. Mas tem só uma coisinha aqui que eu queria ver. Não, tá tudo aqui, tá tudo lá, tá bom? Queridos, muito, muito, muito obrigado, né, por você estar comigo até aqui. Um beijo no coração de todos, curta, se inscreva, compartilhe no canal. Próxima aula a gente vai estar falando dos versículos, versículos, Jesus, dos artigos por artigo da lei de abuso de autoridade, tá bom? Um beijo no coração de todos.